Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conectando os Pontos, um podcast novo do G4 Educação, onde a ideia é a gente pegar algum tema mensal que vai mudando todo mês e destrinchá-lo, ir a fundo, trazer especialistas aqui para a gente entrar no detalhe de cada um desses temas. O primeiro tema que a gente está falando aqui é sobre as startups, principalmente aquelas startups que tiveram um grande crescimento, que a gente chama aí de unicórnios, aquelas que valem pelo menos $1 bilhão. E a gente está tentando entender o porquê que mesmo sem dar lucro, na grande maioria das vezes, o mercado e os investidores veem tanto valor nessas empresas. E hoje estou aqui com o Amuri Pinho, nosso grande amigo, membro do Poker Máfia, investidor anjo aí há mais de 10 anos, há mais de 10 anos também no ecossistema de startups, fundador do Investidores VC. Amuri, muito obrigado pelo... Pô, cara, obrigado. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. A história é muito longa e a gente tem uma pauta boa para falar hoje. É um orgulho estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por participar. Amuri, acho que antes da gente começar, eu queria só explicar um pouquinho para o pessoal o que a diferença de um investidor anjo, um venture capitalist, enfim, todas as existem. A gente falou um pouco até no documentário. Se você não viu o documentário O Fim dos Unicórnios, pausa esse vídeo, vai para o YouTube agora assistir, que está muito legal. Mas a gente falou lá das fases de investimento, do seed, do Series A, Series B. Eu queria que você explicasse para a gente, antes da gente entrar no ponto, o que são essas fases e quais são os tipos de investidores que estão em cada uma dessas fases, cara? Certo. Basicamente, todas essas fases elas se dividem em dois grupos. O investidor institucional, que são os fundos de Venture Capital, que vão fazer os fundos de Seed Investment, que vão fazer o Series A, Series B, Series C, os fundos de Private Equity. E você tem o investidor pessoa física. O investidor pessoa física é o que vai fazer o investimento anjo, é o que vai fazer o FFF, que é o Family Friends and Fools. O investidor pessoa física é o que vai fazer pequenos empréstimos ou que vai ser um mecenas daquela startup. Nessa jornada de captação, é praticamente impossível um negócio que está crescendo e que tem ambições grandes conseguir fazer essa jornada sem nenhum capital externo. Até abrir as suas ações na bolsa é pegar capital. Então, essa trilha de investimento ela é muito importante porque no início você tem pouquíssima autoridade, pouquíssimo resultado e muitas hipóteses para validar. Então você tem um grupo de investidores que faz de forma da pessoa física, com capital próprio, investimentos em startups. Basicamente essa é a divisão, a institucional e o pessoa física. Dentre as fases, o early stage a gente chama, né, que é esse primeiro investimento, é quando a startup ainda está crescendo, ela caracteriza porque nesse primeiro momento do investidor anjo, o negócio é muito incipiente do ponto de vista de resultados. Então, o investidor anjo é aquele que entra no início da empresa ali, quando... É o segundo maior risco de todos, porque o maior risco é do empreendedor. Porque você pode ficar 5, 6, 7, 8 anos fazendo um negócio desse e não ter nada no final. Fazer uma saída pífia ou fechar o seu negócio. O investidor anjo é o segunda ponta que toma esse risco. Já tem alguma coisa, provavelmente já tem um protótipo, às vezes já tem uma empresa com tração. Esse investidor, então, ele toma esse risco e ele fala, cara, tá aqui o capital, já que você mostrou que você consegue executar e construir alguma coisa, para você testar coisas diferentes e dobrar sua aposta no que está dando certo. Mas ainda assim é muito arriscado. Se a gente for pensar em todas as fases de investimento, mesmo aquelas startups que recebem um Series A, ainda tem uma grandíssima chance, uma maior probabilidade de quebrar do que de virar um unicórnio. O Series A já é a empresa ali que tem provavelmente alguns anos, já tem um número de clientes grande, já tem uma receita legal. Sim, se a gente fosse dividir, cara, seria assim, um investidor anjo ele faz cheques de até 1 milhão, 1,5 milhão. Uma rodada seed vai fazer cheques de 1,5 milhão até seus 4 milhões, 4 milhões e meio, 5. A partir de 6 milhões, geralmente são cheques feitos por fundos pelo VC, pelo Venture Capital, que a gente chama. Nesse momento do VC, essa empresa ela provavelmente está atingindo um nível de maturidade de operação onde ela está próxima a virar uma scale-up. É quando ela já provou capilaridade, ela já mostrou units econômicos saudáveis, ela já saiu daquela zona da morte, que é aquele momento onde você tem que vender o almoço para pagar a janta. Você começa a ter capital porque você conseguiu provar as suas relações LTV sobre CAC, você conseguiu provar seus controles de churn, o retorno desse usuário ou dessa empresa a sua solução. Mas toda essa fase ainda é muito arriscada, cara.
Veja bem, quando a gente vê uma empresa hoje abrindo ações na bolsa, existe uma grande possibilidade de em 1, 2 anos estar completamente diferente. Ou valorizou ou caiu muito. E tem N exemplos disso na bolsa brasileira de startups que chegaram nesse momento. Então não existe uma fase onde, não, agora esse negócio vai dar super certo. Não, agora não tem mais risco. Mas, de fato, a curva de risco, ela acompanha a maturidade da startup. E é por esse motivo que o investidor anjo tem um maior upside e consegue tirar um retorno muito melhor. E é por esse motivo que as rodadas mais late stage são rodadas que o múltiplo final vai ser menor. Acho que fazendo um comparativo, amor, a gente trouxer pro brick and mortar, os negócios reais, né? Acho que um paralelo que a gente pode fazer, imagina um material de construção lá em Rondonópolis. Geralmente a pessoa começa, abre ali, ou trabalhou em uma, começa a abrir uma, vende areia, depois começa a trazer a torneira da pia, a pia, e vai crescendo ali, ela vai pegando o próprio capital dela para, putz, depois que deu muito certo, eu vou lá abrir uma segunda loja, aí na terceira eu vou para outro bairro, aí na quarta eu vou para outra cidade, aí depois você abre 2 de uma vez e vai dominando. Quando a gente traz para startups, e aí esse paralelo que eu queria fazer, até para quem não está muito ligado no mundo de startups, é como se você começou a vender ali, começou a entrar gente na tua loja, o segundo cliente já voltou a comprar, você fala, opa, tem um negócio aqui. E aí vem o investidor anjo, fala, que legal, toma aqui um dinheiro, abra 5 lojas de uma vez. Isso, exatamente. E aí, ao invés de você acumular capital para ir para a segunda loja, para ir para a terceira, você já abre 4. Só que é mais arriscado você crescer mais rápido do que mais devagar, né? É um perde-ganha saudável aí, porque provavelmente esse empreendedor que fez a primeira lojinha de cimento, começou a vender areia e está indo para a segunda, ele conseguiria fazer a segunda e talvez depois de alguns anos a terceira, a quarta. E quem sabe quando ele tivesse nos seus 20, 30 anos de negócio, ele ia falar, eu construía muito ferro e fogo essa operação e eu tenho 10 lojas aqui no meu estado, etc. O dinheiro do investidor anjo é para chegar mais rápido nesse objetivo. Então, é como se a gente colocasse gasolina de alta octanagem num carro que até o momento estava andando meio na banguela. E aí o teste... Pode acelerar para o muro. Né? Você pode acelerar para o muro, você pode derrapar na curva. Talvez você tenha uma gasolina excepcional que seu carro vai andar muito, mas o pneu esteja careca. E é justamente esse que é o teste. Você coloca dinheiro para entender se aquele time de fundadores que conseguiu dar conta de provar minimamente aquele negócio, aquele problema, dor, solução, captura de valor, se ele é também o piloto certo para estar andando em pistas mais rápidas. Porque, às vezes, ele é um cara para começar negócios. Ou para levar negócio até a terceira, quarta loja. Mas será que o dono de 2, 3 lojinhas lá em Macaé, de tintas, que manda bem pra caramba e é o reizinho da região, seria um bom gestor de uma empresa a nível nacional com 300 filiais? Às vezes não é a mesma pessoa. Então, o capital ele também tem esse risco, mas ele é feito justamente pelo que você falou. Para chegar mais rápido a esse objetivo de um cara que, sem essa grana, talvez conseguisse. Mas quando as oportunidades estão na sua cara e o que você precisa são recursos, pessoas, tecnologia, dinheiro, etc., é melhor você ir atrás deles porque alguém pode ir antes de você. Exato, a questão do winner takes all. A gente falou bastante no episódio com o João, no primeiro episódio desse podcast, de quando o mercado é winner takes all, que a gente está falando aí de Uber, de Rappi, de iFood, se alguém pisar no freio antes, o outro continua acelerando e toma aquele mercado, seja com cupons, com promoções, com time, com marketing e tudo mais, né? E aí, Amuro, você trouxe um ponto aí que eu acho que é super relevante, cara. Assim, uma coisa que ainda é difícil entrar na minha cabeça, mas eu entendo. São aqueles negócios onde a pessoa nem criou o negócio ainda, tem um PowerPoint e levanta ali 10 milhões de reais, com a empresa já valendo 80, 90, 100. Isso é uma coisa meio maluca quando a gente pensa no mercado tradicional. Ninguém fala, opa, vou abrir um supermercado aqui, ele já vale 80 milhões. Você tem que primeiro abrir. Só que você trouxe o ponto aí muito importante de que o mercado avalia, putz, será que o dono da lojinha de Macaé é o mesmo dono que vai conseguir tocar uma rede de tintas Brasil afora? E eu acho que tem um negócio importante quando a gente escuta sobre as empresas de PowerPoint, que geralmente elas chegam nesse valuation porque já são pessoas que conseguiram tocar negócios antes, então o mercado aceita apostar mais até antes dele ter aberto o negócio, até antes de começar a operar. O Paul Graham, ele tem uma das 6 antigas dele, ele fala isso, ele fala, cara, para todas as startups, ou para a grande maioria delas, você tem que construir o seu produto, achar um problema, iterar com o seu cliente, construir uma solução do caralho, ter retorno, satisfação, NPS alto, churn baixo, etc. E com esses resultados,
você vai conseguir deixar os investidores tão interessados em participar do futuro desse negócio que aí eles vão colocar em você. Para uma minoria, eles conseguem no PowerPoint. Só que é uma minoria. Então, existe uma certa perda de foco ou um erro clássico nos empreendedores de achar que eles podem ser essa minoria. E a verdade, cara, é que quem consegue grandes quantias de capitais com PowerPoint ou com uma ideia, das duas uma, cara. Ou é porque é muito bem relacionado e do outro lado tem alguém talvez um pouco mais inocente, ou é porque é uma pessoa muito bem relacionada e que tem uma habilidade, um track record, uma história que credibilizam aquela pessoa para tocar aquele desafio daquele tamanho. Então a provocação que eu faço para você é o seguinte: o cara com 4 lojinhas em Macaé, ele entende bastante de tinta, né? Ele vende pra caramba, há 10 anos ele tá fazendo isso. Será que ele é o cara certo para 100 lojas nível nacional? A gente vai se questionar. Mas se eu chegar e falar, pois é, galera, eu tô pegando essa lojinha aqui de 4 tintas, eu tô trazendo o Lucas para ser o CEO e a gente vai levar essa operação para 200 lojas. Você teve os desafios de escalar um negócio como o G4. Você teve desafios de contratar pessoas. Você teve desafios de apresentar em grandes palcos. Você passou por tanta coisa que já te credibiliza para essa nova fase, que se você chegasse para mim, amor, eu não vou investir nesse cara não. Eu vou fazer uma loja de tintas, eu vou fazer 200 unidades, vamos entrar no meu negócio. É bem provável que eu quisesse colocar grana em você em vez do cara com as 4 lojas. Só que a maioria dos mortais empreendedores não tem exits nas costas, track record nas costas. Então, para todos os outros, trabalhem para entregar resultado e captar dinheiro. Para aqueles que já têm um capital de autoridade, de construção e de execução, o caminho fica mais fácil. Porque, além disso que você falou, desse cara saber o que está fazendo e já ter um track record, tem um ponto fundamental de quem capta, geralmente, no PowerPoint. Se são fundadores que já entregaram resultados, já fizeram negócio no passado, eles trazem times juntos. E o mais difícil é você ter um puta time de cofundadores. Então, o cara que tá lá em Macaé, às vezes ele achou o cara de tecnologia na universidade, às vezes é um amigo lá da cidade, mas a galera tem um contexto ali semelhante. O cara que já empreendeu a ponto de captar, entregar resultado para o investidor e agora tá indo numa nova venture, ele já traz com ele o CTO dele, o CMO dele, a head de marketing, a head de people, porque ele tem esse poder de atração. Então, no final das contas, atração e a fricção. Quando você tem muita atração, você consegue diminuir essa fricção, porque o cara quer colocar dinheiro em você, porque ele acredita em você e no seu time que você trouxe. Quando você não tem isso, você precisa mostrar que você não tem fricção para o mercado, que você está crescendo, mostrando month over month, que você consegue construir um time bacana, etc e tal. E amor, eu acho que o seu papel como investidor anjo é pegar essas empresas bem no início. Sim. Né? E provavelmente você já olhou algumas das empresas que deram muito certo no Brasil lá 10 anos atrás, 7 anos atrás, que hoje a gente olha e fala, caramba, não acredito que ficou desse tamanho. Sim. Ou ficou gigantesca. Queria que você contasse aí 1, 2 cases, tanto de sucesso quanto de fracasso, de empresa que você olhou e falou, cara, isso aqui até contando um caso pessoal, eu sou amigo do Israel D'Amélios desde 2009, eu lembro dele contando lá em 2011 a história, a ideia da Amélios. E eu falei, putz, cara, que ideia ruim, né? Não, nada a ver, já tem a Dots, ele tava ali meio que copiando a Dots, já tem a Dots, cashback e tal, e pô, foi uma das startups mais bem-sucedidas que a gente teve aí até hoje no Brasil, né? E você, quais são os cases aí, tanto positivos, se você colocou dinheiro lá atrás e falou, cara, que cara sinistro, quanto negativo você deixou passar aí, vamos dizer assim? Cara, eu deixei passar a EasyTaxi, eu acho que essa foi a história mais famosa de todos os tempos. Eu estava no Startup Weekend, lá no Rio de Janeiro, eu era patrocinador do evento e sobe no palco 4 doidos, lá um deles o Thales, falando sobre o aplicativo de táxi. Eu tinha uma empresa de desenvolvimento de aplicativo na época, cara. E assim, eu sabia o desafio que era fazer um aplicativo. Ninguém tinha smartphone. O universo de smartphones era 200 mil smartphones no Brasil. Quando o Thales veio defender aquilo com toda a vontade dele, cara, eu fui o primeiro a falar, bicho, você não faz app, motor de táxi não tem smartphone, não sei o que lá. E ele me trucou e falou, cara, mas a gente vai fazer, não quero saber, etc e tal. Eu falei, não tem nem plano de dados, Thales. Não, eu vou conversar com a Claro, não sei o que. Eu falei, não vai, bicho, entendeu? Não vai. E rolou, entendeu? Logo depois receberam uma grana, logo depois uma aceleração do farm e conseguiram... Um timing de mercado. Um timing de mercado absurdo, um MVP maravilhoso, entendeu? Onde eles faziam tudo na mão para entregar o resultado do ponto de táxi mais perto. Então, isso foi uma grande falha do meu processo de decisão, porque na época eu era muito maturo em acreditar que você tinha que ter tudo pronto e provar, ao invés de deixar o founder ralar um pouco o joelho e mostrar que ele está entregando. Então,
o aprendizado dessa época pra cá é, cara, eu não tenho como dizer o que vai dar certo e o que não vai dar. Eu só tenho como dizer o que você tá fazendo agora. Então, é mais sobre acompanhar esse cara por mais tempo e ser apoio dele pra na hora certa você tá do lado dele, ele querer você como investidor, do que você ser o toque de Midas e falar, esse vai dar certo, esse não vai dar. Um outro case que também passou por mim e que eu ignorei completamente é o da Zup, que depois foi comprado pela Movile, que depois virou esse meio de pagamento gigantesco. Ele hoje já seria um dos maiores meios de pagamento se fosse isolado da Movile. Conheci no TechCrunch, tive a oportunidade de investir e achei, cara, não vai dar em nada. Os caras estão fazendo um protótipo de uma maquininha, de um meio de pagamento. Isso daqui a pouco vai ser mainstream no Brasil. Eles viraram um dos mainstreams. E a TrustVox também, do Horácio e da Tati, cara, também foi um outro deal, assim, eu tava lá no Vale. Eles me ligaram e falaram, Muri, sei que você gosta da Trust, que você admira a gente. Eles fizeram um MVP lindo também, conseguiram uma validação no início maravilhosa, super hands-on, do jeito startupeiro que a gente gosta. E eles me pediram uma grana, falando, cara, a gente tá querendo captar com 4 caras e você é um deles. E na época eu tava sem um puto, cara. Então eu lembro que a gente entrou numa call, a gente ficou emocionado, queria estar tanto, aí, eu tava longe, com saudade do Brasil, chorei com eles também, mas foi um negócio legal. Eu falei, esse eu perdi. E aí, no ano passado, retrasado, foi comprado pelo Reclame Aqui. Então, assim, histórias de não investimento, anti-portfólio, que a gente chama, eu tenho N histórias, cara. Já passou muita coisa que depois eu tive que ouvir. Irmão, perdi, mas faz parte. Foi com consciência. Agora, eu também tive histórias que provavam o contrário. Muitas pessoas devem conhecer o Guilherme Junqueira. Guilherme Junqueira era aquele empreendedor de comunidade, né? Agitador, eu quero fazer a comunidade, eu quero fazer isso. Foi diretor da B Startups. Ele era mais um cara de ecossistema do que um founder raiz. E ele veio com o negócio da Gama ainda no PowerPoint. Então eu fui um FFF do Guilherme Junqueira, não fui só um investidor anjo. Ele chegou para mim e falou, cara, eu tô com uma ideia aqui, eu preciso de 50 mil para tocar ela. Falei, cara, você sabe muito bem que você não precisa de dinheiro para tocar uma ideia. Ele falou, não, eu preciso, essa eu preciso. Eu tenho que fazer um evento para 50 empreendedores, eu tenho que achar empresas para contratar esses caras depois. E para fazer esse evento, eu vou precisar de 25 mil reais, eu quero fazer 2, a pessoa pedindo 50 mil. Ele era um cara que sabia tirar do 0 para 1, isso ele sempre soube, e eu investi nele. 2 anos de muita relação, alguns dinheirinhos em captações um pouco mais avançadas aqui, outras ali, mas ainda assim, Gama era uma grande promessa, mas, cara, que modelo complicado. Só virou a chave quando veio a pandemia e ele teve que virar 100% online o modelo dele, cresceu 3 vezes na pandemia, atingiu valuation grandíssimo e foi comprado por 80 milhões pela Anima. Então, são histórias que muitas vezes começam bem e terminam mal, às vezes começam mal e terminam bem, mas o que a gente tem que sempre fazer como investidor cara, o que esse empreendedor e o time do lado dele tem que outros não têm. Porque vão ter negócios concorrentes, vão ter o mercado travando, vão ter forças de porter atrapalhando tudo que você está querendo construir da sua cabeça. Mas se esse cara tem uma resiliência, um foco em crescimento, em vendas, se ele é um cara que contrata bem, se ele é um cara que tem uma correlação intensa com o problema e com a transformação do cliente dele, é bem provável que ele consiga ir virando os desafios. E se ele for virando, tem chance de ele ter uma saída no final. Então tem casos de sucesso e casos de insucesso também. Boa. Amor, acho que você passou alguns ciclos de mercado aí, cara. Acho que desde 2010, sim, 2009, 11, era uma coisa que nem se falava de startup no Brasil, nem de empreendedorismo, não existia essa palavra, ninguém falava. Até a maturação desse mercado, uma mini crise ali em 15, 16, sim. Depois uma explosão gigantesca, Covid, que todo mundo morrer e desespero, depois uma outra bomba gigantesca, agora mais recentemente de novo uma rapada. Uma outra, acho que foi a maior queda mesmo, de tô aqui, acho que foi agora, nos últimos 7, 8 meses, né? Como que é conviver nesse mercado que é tão, não sei nem a palavra aqui, tão volátil, vamos dizer assim, de, cara, é uma ideia, essa ideia pode ser grande, mas o mercado tá ruim, essa ideia é ruim, mas o mercado tá bom. Como que é a cabeça do investidor de falar, cara, quais outros critérios que a gente está olhando aqui? É mais o fundador? É o quanto que eu acho que o mercado vai crescer? Como que a gente pensa nessa loucura? Na minha cabeça, ainda mesmo trabalhando numa empresa dessas que está no mercado, que está na internet, que a gente faz muita coisa de tecnologia e tudo mais, ainda não está claro para mim o meu modo de pensar. Às vezes eu ainda falo, cara, por que eu não coloco o meu dinheiro, minha energia na VEG, na Ambev, e vou colocar aqui nessa empresa, nessa startup? Provavelmente você deveria também botar na Ambev, na VEG, etc., se você conseguisse ter as informações para te darem segurança para saber se aquele negócio é um bom negócio ou não. A bolsa... Uma auditoria, se é aberto, não é suficiente? Eu vou até entrar
num aspecto maior, a Bolsa, de certa forma, ela destruiu um pedaço poético do investir em bons negócios. Porque você pode vender a qualquer momento. Quando você pode vender uma coisa a qualquer momento, você não se importa muito com ela. Então você compra porque você acha que é um bom preço de entrada e você vende quando você acha que você já fez o seu lucro. Isso não é investir em longo prazo, isso não é uma tese Warren Buffett, mas é uma tese. Você pode fazer day trades, swing trades, etc e tal. Mas, de fato, ficou um pouco mais efêmero essa questão de botar dinheiro em negócios. Dito isso, como é que eu penso em startup para enfrentar essas intempéries que a gente tem? Tem certas coisas que a gente tem mais convicção de que são futuro, cara. De que algumas coisas vão mudar. Por exemplo, a gente sabe que o ensino tradicional, o ensinado nas universidades, da formação, etc e tal, não está formando as pessoas que o mercado precisa. E todo mundo sabia que isso era um problema, e todo mundo sabia que alguma coisa tinha que ser feita, e algumas pessoas estavam fazendo pequenas coisinhas. Quando você chega com uma proposta como a do G4, em que ela muda completamente a forma de você se educar o seu time, empoderar a galera de baixo, aprender mais, se relacionar, etc., trazer inovações de outros mercados para a sua indústria tradicional, por exemplo, você está redesenhando um pouco desse modelo. Você acredita no futuro da educação, como vocês estão escrevendo? Sim. Você acredita que os concorrentes tradicionais estão fazendo esse futuro? Não. Então, meio que foda-se um pouco pro momento de mercado, porque você sabe que algumas coisas são inevitáveis. A gente sabe que o modelo as a service é inevitável. A gente sabe que a logística no Brasil era terrível só com os correios. A gente sabe que vale alimentação no caderninho lá, que você rasgava e entregava. Então tem tanta coisa que tem falha. E as grandes empresas que estão estabilizadas, elas não conseguem ter agilidade. Isso é o que vocês ensinam em tudo, né? Não conseguem ter agilidade para trazer essa ponta de inovação. Então, quando você tem a oportunidade de encontrar um time que tem expertise nisso, que tem uma visão para esse futuro, ele enxerga, nos próximos 5, 10 anos, esse é o state of the market. E ele conseguiu provar com a execução que ele foi validando pequenos pedaços dessa jornada de 1000 steps. Por que você não investiria no que vai ser o futuro inevitável? Porque vão ter pessoas concorrendo com ele, aí você entra no aspecto do founder. Se é inevitável, alguém vai fazer. Se alguém vai fazer, o meu player, o meu jogador, é um cara que pode chegar numa final? É um cara que pode chegar entre os 10? É um cara que vai fazer barulho? Não, é só mais um doidão aqui que tá com uma ideia e eu achei legal porque a camiseta é colorida. Não. Puta executor, trabalhou comigo, acompanhei por 6 meses, vi esse cara na Ambev e agora ele tá fazendo um negócio dele com todo esse pedigree que ele pegou lá. Então, tem uma fase do Charlie Munger que cara, todo investidor tem que saber aproveitar uma boa crise. Então, quando a gente está em momentos como esse, o inverno das startups, que inclusive a gente pautou muito a imprensa, eu falei muito, cara, vai vir uma bomba por aí, não sei o que, tal, antes da galera sair divulgando. Porque startups são movidas por captação e por crescimento. Esse crescimento é comprado, na sua maioria das vezes, em talentos ou em aquisição ou retenção. Para comprar isso, você precisa ou ter lucro ou você precisa ter capital externo. As startups partem de uma definição de reinvestir o capital do lucro em mais crescimento. Então, elas não têm caixa. As grandonas têm, os fundos têm. Esse dinheiro é emprestado para as startups em troca de uma participação. Então, cria-se uma forma onde você precisa, obrigatoriamente, estar sempre enfrentando o mercado e roubando espaço das grandonas que estão consolidadas. Quando vem uma crise, cai para todo mundo. Cai para o consumidor, cai para a empresa que contrata a startup, cai para a quantidade de capital disponível, mas sobram aqueles que são mais resistentes, sobram os camelos, sobram os antifrágeis, sobram, muitas vezes, 10 bons, morrem 8, sobrou 2. Se 2 estavam competindo com 10, era uma coisa. 2 competindo só com 2, é mais fácil de ganhar. Então, crises não são ruins para startups. A gente não quer viver crise. Eu quero, obviamente, viver fases de M&A, etc e tal. Mas lembra que nas grandes fases de M&A durante a pandemia 2021, etc., os valuations ficaram super loucos. Zoom sendo negociado a 48 vezes, Enterprise Value, não sei o quê. Por quê? Porque o capital estava tão abundante que, cara, todo mundo quer comprar, quer a solução tecnológica, então vamos injetar dinheiro nesse negócio. Quando as coisas estão ruins, a visão do investidor tem que ser outra. Ela tem que ser, talvez seja o melhor momento para comprar negócios para os próximos 5, 10 anos. Então eu encaro dessa forma. Se eu sempre estiver apostando nos melhores jockeys para estar em cima dos cavalos do futuro, dos problemas do futuro, com abordagens mais dinâmicas, eu não estou investindo errado.
Eu posso estar errando no cavalo que eu escolhi, no jockey que eu escolhi, mas não numa tendência de mercado. Então, eu sempre penso o seguinte: isso afeta o mercado em 10 anos ou isso afeta em 1, 2 anos? Se afetar em 1, 2 anos, não muda meu raciocínio. Se afeta 10 anos, aí eu começo a pensar na minha estratégia se ela está errada ou não. Acho que é uma mudança fundamental de momento de mercado, Amor, que você trouxe aí. Tudo que você está falando muito do mercado, dos empreendedores, de time. Sem até agora, eu não sei no case da EasyTax, você não falou do produto. E eu acho que, pelo menos a minha percepção, de quando a gente estava falando de 2013, 2014, a gente falava, cara, olha esse aplicativo, olha essa solução, perfeito. Olha isso aqui. Isso é realmente uma mudança que aconteceu no mercado? Ou você, como investidor, chegou numa maturidade que é mais do que o aplicativo que monta treino, um aplicativo que faz isso, a solução que resolve aquele problema? Ou é uma viagem minha aqui? Não, você está certo. Eu acho que teve um shift do foco em produto para o foco em execução e operação. Porque o produto muda, né? Muda pra cacete. O que é o produto G4 no primeiro mês de lançamento? O que é o produto G4 hoje? Eu pergunto isso porque, fundamentalmente, quando a gente pensa em startup e negócio tradicional, isso pra mim é o que mais muda. Porque aí você vai investir no material de construção, você tá investindo naquilo ali, naquela solução, naquele ponto onde estão passando aquelas pessoas, e não que aquele cara, esse cara aí um dia vai dar um jeito de criar uma rede de sapatos no mesmo quarteirão e vai fazer um shopping center. Você não pensa com essa cabeça. Quando a gente vai pro mundo de startups, a gente já tá mais aberto a isso, né? E a grande verdade, cara, é que por que eu, Amuri, não foco tanto em produto? Produto é uma grande parte da análise do negócio, né? Mas o produto, ele consegue ser lido por métricas sem você ver o produto. Então, se você está vendo recorrência, retenção, churn baixo, usuários ativos, NPS alto, etc., eu não preciso te falar o produto para você falar que esse cara está feliz. Concorda comigo? NPS 90, churn 0,5%. O que é o churn? Churn é o cancelamento daqueles assinantes, daqueles usuários. Quando alguém cancela a utilização do seu serviço. Se você é assinante da Netflix e você para de pagar Netflix, você deu churn para eles. Então, no final das contas, você consegue entender que um produto está sendo bom para o usuário, está gerando valor para o usuário pelas métricas. E o produto muda muito. Empreendedores são como gaivotas que ficam girando no céu procurando termais. Se ela parar e pousar porque não tem nenhuma termal, ela não vai pegar a próxima levada de calor, ela vai acabar sendo talvez comida por um predador. Se ela continua voando, ela está sempre procurando novas termais. E quando ela acha uma termal, ela sobe mais um pouco. Essa procura é o produto. Essa procura é adaptar o produto ao cliente, é ouvir o cliente, é fazer um Customer Development, Customer Discovery. E adaptando o produto a essa cada girada. Cada girada que você dá, uma olhada que você está dando lá de cima no mercado. O que eu tenho que fazer para o meu produto se adaptar melhor? RD mudou completamente do que era até hoje. G4 mudou completamente do que era até hoje. Investidores VC mudou completamente do que era até hoje. E a maioria dos negócios que a gente conhece hoje como unicórnios eram completamente diferentes quando nasceram. Tirando o Nubank, que é bem parecido com o que era no início. Então, o produto, ele se reflete em métricas. Então, quando a gente olha a startup, a gente primeiro olha se esse mercado é um mercado que nos próximos 5, 10 anos vai ser sinistro, grande, potencial, 1 bi, ineficiente. Pode ser oceano vermelho, oceano azul, não importa. Se tiver ineficiência, se tiver uma diagonal que você possa ir, sempre tem espaço. Mas tem que ser um mercado grande. Não adianta olhar aquele pequeno do pequeno nicho. 2, esses caras vão ser as gaivotas que vão não cansar de ficar dando volta até encontrar termal. Eles vão testar coisas diferentes. Eles vão acordar mesmo num dia ruim e falar, vambora. Ele vai ser aquele chato, que nem o Alfredo é, de positivista, de criação, de dar ideia pra caramba, de não sei o quê. Ele tem que ter isso. Ele tem que ser um cara com algumas características meio super-heróis mesmo, entendeu? E o time de fundadores é uma liga da justiça de heróis com poderes diferentes. No final do dia, esse cara vai saber adaptar o produto à demanda do cliente. Então, eu olho o produto por último. Porque se você tiver founder e mercado, founders muito bons em mercados muito bons encontram produto. Founders muito bons em mercados muito ruins, o que eles fazem? Trocam de mercado. Mercado muito bom, produto muito bom, founders ruins vão morrer. Então, no final, a equação é você tem que ter os caras que vão mudar o rumo do negócio. E o produto é o rumo do leme. Amor, a gente está chegando inclusive num papo que a gente teve lá no G4 Club acho que foi em Foz do Iguaçu, há 6, 7 meses atrás, acho que me veio um insight muito forte que os ciclos eles estão muito mais rápidos, né? Eu não estou falando de startups, assim, se a gente pegar
o ciclo de 2008 lá da crise, 2002 a 2007 foi um ciclo super de alta, 2008 uma crise que demorou para voltar, a partir de então parece que ficou muito mais volátil, as informações elas chegam muito mais rápida e mudam. Agora a gente já não tá mais falando que a inflação nos Estados Unidos é um grande problema, já tá se vendo, cara, que a inflação já vai cair mais rápido do que se imaginava. Esse ciclo, ele já tá talvez já passou pelo ponto mais de baixa, quando a gente fala de startups, esse último ciclo dos últimos 8 meses, você vê isso caindo mais? Como que você vê os próximos 6 meses, um ano? Cara? Porque, por outro lado, os fundos têm muito dinheiro para investir. Tem. Né? Porque muita gente ganhou dinheiro com startups lá, desde 99, 2000, Alibaba, Amazon, tudo mais. Essas pessoas querem continuar investindo em startups e muitas outras que viram, opa, tem como ganhar dinheiro em startups, deixa eu entrar, colocar um pezinho aqui. Só que esse pezinho é muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Então eu vejo essas duas forças se degladiando aí. Por isso que é essa pergunta, pô, esse ciclo negativo, agora com os layoffs, com as empresas sendo mais eficientes, será que ele já passou, já está perto do fim ou você ainda vê uma piora? Eu não vejo uma piora, mas eu vejo uma cauda longa de sofrimento. Porque os fundos estão capitalizados? Sim, senhor. Os CVCs estão capitalizados? Sim, senhor. E o CVC? São Corporate Venture Capital, aqueles fundos criados pelas empresas. Ano passado, por exemplo, o fundo L4 da B3, 350 milhões. O fundo da Petrobras, Vibra, 150 milhões. Tem muito dinheiro, muito dinheiro. O problema é que a maior parte desse dinheiro está com grandes VCs, grandes bancos e grandes fundos de private equity. Que distribuem para suas investidas à medida que elas vão precisando para continuar nesse crescimento. E quem gosta de dinheiro, cara. E quando você tem um aumento da taxa de juros, você tem outras oportunidades mais seguras em outros lugares. Então, o problema não é a falta de dinheiro. O dinheiro não sumiu. O dinheiro continua existindo. O problema é que esse cara do capital, ele quer colocar em outros lugares que estão dando alta rentabilidade com menor risco. Então, por exemplo, uma nota do Tesouro Direto para 2055, que se você coloca 1 milhão hoje, você tem 17 milhões daqui a 28 anos. Cara, de fato, você começa a pensar. Quer dizer que se eu botar 100 mil, vou ter 1 milhão e 700 de lucro real em dinheiro de hoje, lá na frente, talvez eu coloque isso. Esses 100 mil reais deixou de ir para uma startup. Então, é natural que nesses movimentos você tenha uma torneira mais fechada, e com a torneira mais fechada, os planos das startups precisam ser alterados. Porque ela pensava, não, eu capto em julho e aí eu vou contratar mais. Caramba, mas peraí, tá todo mundo colocando dinheiro em outros lugares, diminuiu a quantidade de dinheiro disponível, aquele meu plano vai funcionar. Se aquele meu plano vai funcionar, eu não preciso desse time. Se eu não preciso desse time, talvez eu não consiga aquela receita. Minhas metas de 2 anos atrás eu não vou conseguir bater. Crise. Aí todo mundo dá aquela puxada no freio de mão. Então vai rolar uma puxada de freio de mão, em grande parte pela taxa de juros, em grande parte porque o bolso final do consumidor vai ter menos grana para comprar. Mas a gente sempre se adaptou a isso, cara. A gente já viveu outras crises. O ponto principal é: a tecnologia vai sofrer com a inflação? Não. A tecnologia vai continuar crescendo pra cacete. As empresas vão se acostumar e não vamos procurar alternativa para crescer mais que o outro, não. Não! Então a busca por eficiência, por tecnologia, por inovação, por passar o outro, acontece em tempos de guerra, em tempos de economia voando ou em tempos de economia patinando. Então, volta novamente àquele ponto. Estamos no excelente ponto de entrada. Vai cair muito, amor, tipo, meu Deus do céu, crise, etc. Não, eu acho que as pessoas já se ajustaram. E as demissões, eu não vejo com olhos tão ruins. É péssimo você ter isso, porque, uma economia em pleno emprego, todo mundo trabalhando, é ótimo. Mas isso também é uma capacidade de adaptação das startups. Aqueles que demitiram primeiro... Aqueles que demitiram primeiro que foram... Ih, rapaz, começou, deu ruim. Não, foram os que primeiro tiveram coragem de falar o seguinte: eu vou voltar pro meu contability rapidinho, irmão. Peraí, aperta, demite, volta ao core, deixa eu flutuar aqui. Por quê? Porque startups precisam de tempo, em qualquer fase. Pode ser Nubank Log, pode ser investidores VC. Quanto mais tempo eu tenho de caixa, mais tempo eu tenho para enfrentar essa turbulência e descobrir soluções para eu ter mais eficiência. Então, o certo é demitir. Hire fast e fire faster. Esse é o certo. A startup é um bicho, é um micro-organismo tão vivo que ela tem que ter essas demissões mais rápidas também. Então, eu acredito que sim, a gente vai ter um 2023 onde todo mundo vai estar andando com a mão perto do freio de mão, mas eu acho que são pontos de entrada excepcionais. Assim, a gente está conseguindo valuations que a gente não via 2 anos atrás, entendeu? Múltiplos que a gente não via. Negócios
geradores de caixa, bootstrap, nunca captaram investimento e gerando 50, 100, 80 pau de caixa mês, com 500 mil em caixa. Por quê? Porque quando você tem essa queda do capital, somem aqueles que já estão para morrer e sobram os que estão com negócios um pouco mais afiadinhos. Então a regra de ouro é: mexeu no mercado? Mexeu. A inovação vai continuar acontecendo? Vai. Tá ótimo ponto de entrada? Sim. O que você vai procurar agora? Negócios que estão se provando mais saudáveis, mais adaptados, mais rápidos a essa realidade. Vence não é o mais forte, é o que se adapta mais rápido. Exatamente. Perfeito, Amuri. Amuri, sou um acompanhante do podcast aqui, te vi esse papo, bom ponto de entrada, o que eu faço? Nunca entrei em startup, tem um dinheirinho sobrando aqui, que saiu da minha loja de material de construção ali, já abri 6 lojas, não quero mais abrir a 7ª, 8ª, quero colocar um cascainho aí, o que eu faço? Cara, o jeito mais fácil e mais seguro num mercado onde você tem volatilidades naturais é você ter outras pessoas que estão fazendo aquilo há mais tempo e que podem te mostrar um pouco de guia. Ninguém, tirando bitcoins, etc., sai colocando dinheiro em qualquer coisa que aparece. Startups também não deveria ser assim. O melhor jeito para esse cara fazer isso é ele fazer parte do Investidores VC. Então, entrar numa rede de outras pessoas que já investam junto com eles. E não tem só Investidores VC, tem várias outras redes bacanas. Mas o mais importante eu vou tomar o risco sozinho de investir nesse negócio, eu vou lá conhecer aquele empreendedor e vou pegar meus 25, 50 mil e vou colocar direto. Por que eu não tenho outros investidores analisando a oportunidade junto comigo, eu fazendo uma due diligence bacana, tendo uma ideia um pouco melhor, acompanhando esse fundador por mais tempo? Então, o investidor que quer começar a investir em startups, a minha dica entenda como é que esses caras funcionam primeiro, junte-se a quem já investe, veja quais são as métricas que a gente olha, os números que a gente olha. Quando você vai investir na bolsa, você não olha o preço histórico, não olha os gráficos, não olha algumas notícias, não vai fazer uma análise fundamentalista ou então uma análise mais baseada em índices e contabilidade, etc. No investimento anjo é a mesma coisa. Quanto mais tempo de acompanhamento daquela startup, mais histórico você tem para entender o quê? Se aquele founder das 3 lojinhas em Macaé está mostrando que ele é o founder de 200 lojas nível Brasil. Você não consegue isso numa entrevista de 1 hora. Você consegue isso acompanhando ele. Então, o melhor caminho para quem quer começar a investir vá para redes que já acompanham negócios há muito tempo, que você possa ter profundidade com o empreendedor e que tenham outros investidores com mais experiência que você, para você plugar na análise deles também. E a gente tem isso lá no Investidores VC. Vai ser uma honra receber todos os ouvintes do podcast lá para bater um papo. E se quiser tirar dúvida, eu estou aí para disposição. Boa! Senhoras e senhores, esse foi o 2º episódio do podcast Conectando os Pontos, onde a gente tenta trazer uma análise mais aprofundada do que a gente vê na mídia, do que a gente vê em outros lugares, exatamente para você que quer entrar mais nesses assuntos. Essa primeira série de episódios, a gente está falando sobre unicórnios, sobre startups, exatamente para trazer para você, principalmente que está acostumado com os negócios mais tradicionais, não entende como que esse mundo funciona, como que as pessoas podem ver tanto valor em alguma coisa que provavelmente você não vê e é realmente difícil de ver. Eu tô um pouco nessa onda, eu ainda não entrei nos investimentos anjo em startups, pretendo fazer nos... Aqui, hein? Tá feito o convite aqui para estar na nossa próxima imersão. Pô, vambora. Quando? Vou te passar a data aí, vai ser 26, 27 de abril, se eu não me engano, a próxima turma. Dá pra... Sexta e sábado. Funciona dia 30, né? Pessoal, muito obrigado, Amuri. Muito obrigado pela presença. Sempre uma honra conversar contigo. E tô esperando aí o Guaraná do último exit aqui. A Amuri acabou de fazer uma saída de uma startup essa semana. Parabéns e até a próxima. Até a próxima. Bora conseguir uns exits juntos aí. Valeu, Amuri. Tchau, pessoal.